Fala, gente boa, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos, que Ele te abençoe abundantemente no dia de hoje. Meus amigos, esse vídeo aqui está provando que o mundo espiritual é real para os céticos, porque aqueles que já nasceram de novo e creem de fato que nós somos espírito que tem uma alma e habita no corpo, estes sabem plenamente dos ataques espirituais e como existem pessoas que são inclinadas ao mal. Se fazem isso em um jogo de futebol, o que mais elas não fazem? Essa é uma pergunta interessante. Vamos assistir esse vídeo rápido, depois eu mostro outros vídeos e coloco outra matéria e faço algumas observações te dando instrução. Presta atenção nisso daí, ó. Assista aí comigo agora, esse vídeo ocorreu no Super Bowl. And he's hurt. Mahomes is hurt. He'll get up limping. He's in agony on the sideline right now. He rolled it. De novo, assista novamente. And he's hurt. Mahomes is hurt. He'll get up limping. He's in agony on the sideline right now. He rolled it. Dá para ver que é uma mulher jovem, está fazendo a prática, está no estádio. Esse vídeo não é fake, não é manipulado, não é inteligência artificial, esse vídeo é real. Ela está na prática da alta magia, chamada de voodoo. Ela está ali com um bonequinho, enfiando as agulhas para que a pessoa representada sinta dor, seja ferida no corpo. E aí o vídeo, a montagem que foi feita, está rodando nas redes sociais, mostra o Mahomes, que já foi o melhor jogador de futebol americano da liga, né? Foi considerado já, tem seriado no Netflix sobre ele, tá? Mostrando ele sendo impactado, ele caindo, sentindo dor, gritando de dor. O mundo espiritual é real. Você acreditando ou não, ele não vai deixar de existir. Ele existe. Vou te dar um exemplo além desse, por mais que isso seja horrível, uma pessoa fazer esse tipo de maldade. E aí os que são adeptos, né? Os que ficam ali, que eu falo para vocês, as pessoas pularam um muro, não é que é uma linha tênue entre luz e trevas. É um muro, e elas decidiram pular o muro para as trevas. Porque convenceram que é legal, ir lá fazer não sei o quê, tomar banho de não sei o quê, fazer um trabalhinho ali para voltar ao marido, para poder arrumar, ficar com um amante que não é teu marido, né? É fazer uma magia com uma calcinha, é fazer uma magia com uma cueca, um objeto pessoal, é fazer uma magia colocando o nome no mel, falar o quê? Isso tudo é magia. Isso tudo são práticas demoníacas. Trevas. Trevas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos nesse período de grande batalha espiritual. E aí eu preciso concordar com aqueles que percebem, oram, intercedem e entram nesse nível de batalha, Efésios capítulo 6. Nossa batalha está no mundo espiritual. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos no período de maior batalha espiritual. Toda queda moral, toda promiscuidade, ela é precedida por uma queda espiritual. É só você olhar para a Bíblia e notar, ler que no passado, na Antiguidade Bíblica, registrada no Antigo Testamento, vocês conseguem ver que os rituais de adoração aos deuses pagãos, a Sera, Moloque e por aí vai, vocês vão ver que tem muita promiscuidade. Muita promiscuidade, queda moral. Porque é resultado da queda espiritual. Leva logo ao corpo mergulhar no pecado, ser entregue ao pecado. Como forma de culto, aqui no Rio de Janeiro, no período do carnaval, já é histórico isso, todos vocês sabem. Eu estou colocando um print aí para vocês, falando de uma organização esotérica que já fez trabalho até para o Japão. No período da Guerra Fria, que o Japão estava com medo de um ataque químico nos céus. E tem uma reportagem falando que o Cobra Coral, a organização esotérica Cobra Coral, foi convidada para fazer magia sobre os céus do Japão para que pudesse chover e dispersar o pó químico.
Mas eu coloquei o print aí do Diário do Rio, matéria antiga inclusive, você podem achar outras mais recentes, falando do Cobra Coral, que é a tão conhecida organização de bruxaria, que ele chamou organização esotérica, que faz magia para não chover no Carnaval do Rio de Janeiro. E as prefeituras, o poder público que te representa, que tem autoridade sobre a cidade, contrata esta organização para fazer trabalho de magia, a fim de que não chova, conter a chuva. Ué, os adoradores de Baal não faziam o mesmo? Que para eles Baal não era o que controlava o tempo, não era responsável pela chuva e a fertilidade da terra, e a chuva era chamada de sêmen de Baal, que regava a terra. É ou não é? Ou estou mentindo? A Bíblia já dizia isso, pois aqui no Rio de Janeiro, de onde eu gravo, senhoras e senhores, é o período que mais estão acontecendo magias. Para uma escola ganhar o carnaval, para as pessoas se inclinarem a esse culto imoral nos blocos das ruas, assistindo da televisão de casa. Ah, mas não tem nada a ver. Vai nisso, vai lá, vai lá. Esse vídeo do voodoo no estádio de futebol mostra, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, depois eu cito a Bíblia Sagrada te dando a instrução do que fazer diante deste fato. Tem um vídeo que já está rodando aí algumas páginas, já tem um tempo, sobre uma partida de futebol mesmo, não é futebol americano não, de futebol, se eu não me engano foi na Ruanda, em que o atacante, estou mostrando o vídeo para vocês, o atacante ele não conseguia fazer o gol de jeito nenhum. Não conseguia fazer o gol. E ele percebeu que o goleiro tinha colocado uma magia negra nas traves. E ele não conseguia lá fazer o gol. E depois aquilo ali vira uma grande palhaçada, porque ele tenta tirar o objeto de magia da trave e o goleiro começa a correr atrás dele. Resumindo, vocês estão vendo aí um trechinho, não vou colocar tudo. Quando ele tira os dois objetos de magia negra das traves, ele faz o gol. E o goleiro sabe, e os torcedores sabem. África, alta magia, Ruanda. O que a Bíblia diz? A primeira coisa que eu queria que vocês observassem é 1 João, capítulo 5, versículo 18. Vai nos dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. Se você é nascido de Deus, se o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente você é livre. E o diabo não tem poder sobre a sua vida. O Senhor Jesus, falando inclusive do período em que seus filhos seriam perseguidos, ele vai dizer, não temam, porque até os fios de cabelo da vossa cabeça são contados pelo vosso Pai Celestial. Não temam. Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. 2. Salmo 91 vai nos dizer que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. E o salmista está nos dando clareza da proteção que Deus nos oferece, a proteção que Deus oferece aos seus filhos. Bom, Salmo 97, versículo 10. Diz que Deus odeia o mal. E seus filhos devem odiar o mal. E diz assim, odeiem o mal. Vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Odeiem o mal, porque o Senhor é teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Efésios capítulo 6 é o texto paulino que fala muito sobre a proteção divina e como o crente deve se proteger, como o crente deve se revestir, falando sobre a armadura de Deus. Versículo 10 do capítulo 6 vai dizer assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força de seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 13.
Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito isso tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está fazendo analogia com a vestimenta de um soldado romano e com a proteção, o revestimento que um servo do Senhor, que um crente em Jesus deve ter, tomando sobre si a autoridade que a palavra lhe dá. Essa autoridade é o conhecimento que a palavra lhe dá, conhecimento sobre Deus. E o mundo espiritual só reconhece a autoridade. Não conhece nenhuma coisa. Musiquinha bonitinha, calça apertadinha, luz escurinha ou luz clara, né? Linguagem bonitinha, o ru, é meu lindo. O mundo espiritual não reconhece nada disso. Tampouco nada disso. O mundo espiritual reconhece a autoridade. Você lembra dos homens que tentaram expulsar o demônio? O demônio deu um pau neles, arrancou a roupa deles, deixou eles nus, pelados. Livro de Atos? É isso, porque não reconheceu a autoridade. Mas lembra de Jesus quando chegou na terra dos Gadarenos? Que Mateus vai dizer que eram 2, Marcos vai dizer que é 1. O demônio, a legião gritou, "Ô Filho de Deus!" Jesus disse, saia. Autoridade é o que o mundo espiritual reconhece. Rafael, como eu conquisto essa autoridade? No conhecimento de Deus, na intimidade com Deus, na oração, no jejum, na busca, na santificação, que é o processo que nos leva à santidade, que é a separação total do mundo e a aproximação de Deus. É se levantar, é se lavar, é se apresentar a Deus. É isso. Não adianta, não tem outro caminho, irmão. O restante tudo é balela. Oração, jejum, separação. Aproximar-se de Deus. Lavar-se constantemente. Levantar-se. Não se inclinar ao pecado. Levante-se. Santificação é isso. Hebreus vai nos dizer, seguir a paz com todos é santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, o mundo espiritual é real. Você fazendo vista grossa ou não, o mundo espiritual é real. E tem pessoas que servem às trevas e fazem trabalhos. Só que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, se você nasceu de Deus, se você nasceu em Jesus Cristo, toda a maldição foi quebrada. Se não foi quebrada, é porque você não nasceu de novo. Se não foi quebrada é porque ainda na sua mente você não tem um capacete, que Paulo está fazendo analogia com um soldado romano. Você não tem ainda o capacete sobre você, que é a palavra de Deus. Onde que os demônios atuam? No baixo psique. Os demônios atuam na mente da pessoa, na fragilidade mental. É por isso que o profeta vai nos dizer, conheçam e prossigam em conhecer a Deus. Porque o povo é destruído pela falta de conhecimento de Deus, de sua palavra, das Escrituras. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu oro, mais eu jejum, mais eu busco a Deus, mais eu pratico, eu tenho práticas que me levam a me aproximar de Deus, que é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, quanto mais eu leio sobre Deus, mais eu conheço, mais eu entendo, mais Ele transforma a minha mente e menos influenciado eu sou pelas coisas caídas deste mundo. Então, as pessoas que são influenciadas pelas trevas, é porque elas ainda não estão em Cristo verdadeiramente. O que eu acredito? Todo servo de Deus, todo filho de Deus, nascido de novo, que tem conhecimento de Deus, que tem prática na palavra, o maligno jamais tem poder para tocá-lo. Por quê? A autoridade que está sobre a sua vida não dá acesso a qualquer voodoo, magia negra, pombo, galinha, porco, pode fazer o que for, não pega, não dá certo, porque existe autoridade sobre a tua vida e essa autoridade vem do sangue de Cristo sobre você. Amém, meus irmãos? Estejam debaixo das asas do Altíssimo. Afastem-se do mal. O mal existe. E os jovens, eu falo para vocês há quantos anos, hein? Os jovens da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, estão se inclinando. Aqui no Brasil está surgindo um monte de igreja luciferiana. Aqui no Brasil está surgindo um monte de coisa. E aí os satanistas estão até me processando. O problema é deles. Continue pregando, continue falando. Tem autoridade na tua vida. Estenda a tua mão, repreenda, cancele. Ah, eu vi, pastor, eu descobri uma magia feita com o meu nome. Estenda a tua mão e diz, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor te repreenda agora. Acabou. Chega, não tem acesso à tua vida.
não tem mais acesso à tua vida porque tem autoridade em você. Meus irmãos, eu paro por aqui. Que vocês sejam muito abençoados, né? E se aproximem do Senhor. Não temam, porque quem tem que temer são as portas das trevas, porque Jesus nos deu uma ordem. Vão, derrubem as portas da morte, derrubem as portas das trevas. Essa é a autoridade da igreja, né? Vou parar por aqui, meus irmãos. Um abraço. Tchau, tchau.